O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Shalom, shalom, queridos, bom dia hoje para você que está sintonizado nessa frequência web dessa Rádio Vinhedo poderosa, hoje terça-feira, dia 28 de abril, glória a Deus por essa marca, que marca então novos ciclos, novos inícios, marca uma nova posição, e essa posição que nós temos em Cristo, ela é nova, por quê? Porque nós somos novas criaturas, estamos posicionados nele, sim, dentro dele, porque todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Eu amo essa palavra porque tudo conecta a Cristo, então é através dele, é nele, é por ele, e tudo volta para ele, e a glória, né, que o Senhor nos deu essa graça de recebermos esse reflexo dessa glória, né, que ele transferiu a nós, que ele deu a nós, nos deu a conhecer essa presença, esse Neferet, né, que é a glória que resplandece, que é a glória que ilumina, nos deu esse novo caminho, essa nova identidade, essa posição em Cristo Jesus, e glória a Deus por essa manhã de terça-feira, glória a Jesus. Conecte mais pessoas nessa frequência, chame mais alguém, compartilhe esse link para levar cada vez mais e mais a palavra. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Meu Deus, eu amo profetizar as palavras do Senhor, porque a palavra, ela precisa ser verbalizada, falada, expandida, anunciada. Precisamos desenvolver essa manifestação que é a igreja, que manifesta a palavra nos ambientes, gerando então um ambiente poderoso, carregado de palavra, que é a nossa armadura, que é a nossa proteção, que é o nosso capacete, que é o nosso cinturão, que é a nossa roupa, de Efésios capítulo 6. É essa graça, é essa proteção que nós temos em Cristo Jesus. Aleluia. Então, onde você estiver, ministre, fale, pregue, clame, ore, enfim, seja lá. Qual seja, né, a sua expressão, verbalize, manifeste, porque, além do mais, é tão maravilhoso verbalizar as palavras de espírito e vida, né? Porque que nós transmitimos o que nós comemos, né? Você é o reflexo do que você se alimenta. Então, é maravilhoso poder falar, anunciar, pregar, cantar, louvar. Ah, Senhor Jesus, é tão bom. Então, desenvolva esse crescimento, essa maturidade nessa palavra maravilhosa, tão carregada de vida, que realmente ela é vida. Glória ao Pai, que deu Jesus, que processou esse Jesus, que hoje está dentro de nós. Aleluia. Então, nós estamos falando da semana da unidade sacerdotal, no acesso pleno aos santificados pela verdade,
da glória transmitida. Então, João capítulo 17, meu Deus, tem muita riqueza aqui em João capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus ao Pai. É Jesus como sacerdote intercedendo, né, expressando o seu desejo ao Pai, né, ali no meio dos discípulos, pelos discípulos, por aqueles que viriam a crer. Então nós vemos ali que essa palavra feita há tantos anos atrás, hoje ela ainda tem esse alcance. Por quê? Porque foi uma oração, um pedido de Jesus ao Pai. E o Pai e o Filho, essa expressa unidade, essa perfeita unidade, né, estão sempre em sincronismo poderoso. E Deus, né, enviando Jesus na forma de servo. E então, é através de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Então, todos os pedidos de Jesus, o Pai atende, porque Ele só aceita o que vem de Cristo, só aceita o que é gerado de Cristo, só aceita o que é de Cristo em nós. Então, que nós possamos, né, como semana passada nós falamos de João 16, do Paracletos divino, do Consolador, daquele que viria, daquele que guiaria os discípulos. Agora aqui, Jesus ele falava ao Espírito, ele falava com relação ao Espírito no capítulo 16. Agora no 17, ele vai falar ao Pai por nós, pelos discípulos que ali estavam e por nós que viríamos também. Então esse capítulo de João 17, ele é dividido em algumas partes. É a intercessão de Jesus aos seus discípulos, a intercessão de Jesus pela igreja que viria, né? A igreja que estava sendo gerada das suas entranhas, que viria, que ele levantaria Paulo para ser o profeta dos gentios, né, para ser o apóstolo dos gentios. Então ele já estava vendo todas as coisas, né, na sua onisciência, onipresença, onipotência, intercedendo por aqueles que não viram, mas que creriam na palavra pregada. É o que ele diz para Tomé, bem-aventurado aquele que não viu, mas que vai crer. Então, nós fomos incluídos nesse propósito de que não vimos, não conhecemos, não andamos com ele, assim como o próprio Paulo também não andou com Jesus, mas teve revelações gloriosas, o que nós podemos também ter o acesso às revelações, assim como Paulo tinha. Cada um tem o seu propósito, cada um na sua medida, mas a igreja que receberia e aceitaria Jesus, aleluia, que somos nós, a igreja dos gentios. Então, a semana desse sacerdócio, no acesso pleno aos santificados, né? O sacerdote é aquele que intercede, aquele que se coloca entre os vivos e mortos, que nem Arão estava entre vivos e mortos. Jesus, o sumo intercessor, o sumo pastor, né? Depois vem como o último sacrifício, o último e o único válido diante de Deus. Depois não houve mais nenhum sacrifício. Então Jesus foi o último intercessor e ele ainda intercede por nós. Hebreus vai dizer, daquele que vive sempre para interceder. Aleluia. Então, semana dessa unidade sacerdotal no acesso aos santificados pela verdade, da glória transmitida, da realidade da glória transmitida, né? Essa verdade, como é uma verdade, e essa verdade ela é uma realidade, quando ela é transmitida pelo Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, que sonda as profundezas de Deus. Ele quem traz a voz de Deus na terra. É Ele que inspira os seus filhos, Ele que geme, Ele que está dentro de nós, dentro da igreja, e Ele que intercede com os gemidos inexprimíveis. O que vem a ser esses gemidos inexprimíveis? A mente humana não tem vocábulo humano que possa expressar os pedidos do Espírito de Deus diante de Deus. A intercessão, a plena, a perfeita intercessão, porque Ele traduz as nossas orações e leva até o Pai. Então nós, como igreja, nós somos privilegiados, temos o Espírito na terra intercedendo, temos Jesus, um corpo glorioso, glorificado diante de Deus, intercedendo também por nós. Aleluia, por esse privilégio que a igreja gloriosa, universal tem diante de Deus, dos homens, dos anjos, principados e potestades.
Aleluia, glória a Deus. E hoje, terça-feira, vamos falar dessa conexão que é interferente, dessa conexão que não é indiferente, mas que interfere, né? Que une, que rompe muitas vezes, que une, que interfere, que se expressa. Essa conexão que interfere. E por que ela interfere? Com a proposta de ativar e trazer a comunhão, né? O Salmo 133 vai falar muito dessa comunhão, que no hebraico tem um sentido muito profundo da unidade, de sermos um. Como Jesus pediu, falou ao Pai, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, dessa comunhão inédita, dessa unidade que só é possível através do Espírito de Deus. Então, através disso, nós temos o acesso pleno, a dimensão que é protegida, que mesmo em ambiente hostil, ela ativa a verdade de que o maior está em nós. Meu Deus, só essa frase, né? O nosso espírito já vibra, o acesso pleno, o acesso total, a dimensão protegida, né? E o que aconteceu na dimensão que foi contaminada lá no Éden, né? O pecado causou a ruptura da comunhão. O pecado é que interfere na comunhão. Então, desde o Gênesis, né, que tinha uma comunhão gloriosa, o pecado vem e dissolve, né, como um solvente que dissolveu a comunhão, que manchou, que contaminou. Então, nós vemos ali que da expulsão do homem, o jardim foi protegido. A palavra fala que foi protegido pelos querubins com espadas inflamadas, aquecidas, brasificadas. Foi protegido aquele caminho para que o homem foi expulso, então, para que ele não entrasse mais, porque o pecado traz a separação. Então nós ali já vamos ver a figura do que é separado, do que não é contaminado, do que é protegido. Desde o Éden, né, teve essa proteção para que o pecado não contaminasse, não mais maculasse. E aí começou toda a trajetória. Deus maravilhoso, Pai, já tinha um propósito de enviar Jesus para que fosse então o segundo Adão, o Adão vivificante. O primeiro foi feito alma vivente. O segundo, Adão, espírito vivificante, porque ele trouxe o espírito para trazer vida, né, em nome de Jesus. Então nós temos esse acesso pleno num ambiente hostil, né? Nós vivemos no ambiente hostil, nós estamos no sistema hostil. Aí Jesus disse, né, lá em João, ele vai falar: já vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Nada, absolutamente nada. Jesus está falando ali da sua blindagem espiritual, da sua cobertura, que o Espírito estava ali com ele todo o tempo. E como homem, né, como o homem estava ali preservando a unidade, preservando em obediência, caminhando, suportando, levando, né, dando-nos o exemplo de que ele estava em obediência, se inclinando em obediência a Deus, né, guardando-se incontaminado. Por quê? Porque é a palavra que nos faz guardar. É a palavra, é o davar, essa palavra rica, cheia de significado, que é inspirada e revelada pelo Espírito de Deus em nosso espírito, que comunica. A palavra, ela nos guarda desse ambiente hostil, ela nos protege, ela nos preserva. Por isso que o salmista vai falar: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista está falando de que ele guardou a palavra para que não desobedecesse. Que o tempo todo nós vemos desde o Velho Testamento Deus falando da obediência, colocando ali um caminho e também colocando ali: se me obedecerem, se guardarem, se fizerem uma condição, ou seja, apontando para a nossa liberdade em escolher. Na verdade, não tem uma escolha, porque é vida e morte, né? Fala assim: eis que vos ponho diante de ti o caminho da vida e da morte, mas escolham a vida. Então não há escolha, ou é vida ou é morte. A contaminação da carne tende para o pecado e morte, o segmento do espírito tende para a vida eterna. Então, na verdade,
verdade, não há um caminho. Não há, só há um caminho, porque é o próprio Cristo. Então, o Senhor dá ali os caminhos, mas Ele aponta, esse caminho é que vocês devem andar. Como Isaías vai dizer assim, no caminho, se houver um desvio para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então, glória a Deus, que nós temos esse Espírito para nos dirigir, nos guiar e nos dar a pleno acesso à dimensão protegida. Em ambiente hostil, claro, que ativa a verdade de que maior é o que está em nós. Então, João 17, né, que peço que você, na sua casa, você medite em João 17, que vai dizer assim, ó, Jesus falando, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Ele está falando ao Pai. Lá no primeiro versículo 1, Jesus disse essas coisas, no finalzinho do capítulo 16, e levantou os olhos ao céu e disse, olha a posição de Jesus, ele fixa os seus olhos no céu, ele olha para o Pai. Então o que nos dá o norte, que nos dá um caminho é a nossa visão. Assim como a contaminação com Eva no jardim entrou através de uma visão, porque ela olhou para aquele fruto e pelo ato de ela olhar, ela já começou a desejar. Então é os olhos que nos guardam, ou não. Mas aqui, ó, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora. Pai, chegou o meu tempo. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti também. Aleluia. Então aqui está falando uma expressão, Pai glorifica, Pai louva, exalta, magnifica, honra, presta honra, comunica-lhe a glória, torna-lhe excelente, torna renomado, torne-me ilustre, faça a dignidade acontecer através de mim. Mas olha a união dessa oração, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Olha a unidade do Pai com o Filho, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, ou seja, a glória vem em mim, a tua glória resplandeça em mim e eu glorifico a ti. Ou seja, a glória que eu já tinha antes da fundação do mundo. Mas ali ele está expressando glorifica, resplandeça, neferet, resplandeça, que eu seja coberto da sua glória, que a minha verdadeira essência seja expressada agora, porque Jesus carregava um corpo humano, mas a sua essência, o primordial estava preservado, a essência, e a essência está no Espírito, assim como a medula está dentro do osso. Ali há uma essência de vida, ali há uma marca genética, ali há a origem, estava guardado. Olha como é bem guardado o nosso DNA na medula que está dentro do osso, que está protegida por músculo, por peles e tendões. Olha como nós temos essas camadas, né? Corpo, alma e espírito. E o espírito é o último, porque está protegido, muito bem guardado dentro do nosso espírito. Glorifica, para que o teu Filho glorifique a ti também, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam-te a ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Olha aqui Jesus falando do Cristo. Jesus Cristo, o ungido. Jesus, na forma de homem, estava manifestando o desejo do seu coração, que o Pai glorificasse então o Cristo que estava por vir, o Cristo que se manifestaria, ungido, a salvação. Olha aqui, ó, verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo, fazendo a obra que me confiaste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me a ti mesmo. Olha isso, Pai, glorifica-me a ti mesmo. Olha isso, glorifica-me a ti. Meu Deus, olha a unidade desse amor, né? Desse amor tão intrínseco com a glória que eu tinha contigo
antes da criação do mundo. Aleluia! Aí ele continua: eu manifestei, eu expressei, eu falei o teu nome às pessoas que me deste do mundo. Ele está falando dos discípulos. Eram teus e tu as confiaste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, o teu davar, palavra de vida eterna, palavra logos, proferida por uma palavra viva que incorpora a realidade de Cristo. Aleluia! No hebraico é o davar, a palavra de revelação, de sabedoria, de conexão, que é o dalet, e o vav, que é a palavra viva e eficaz. Aleluia! Agora, Pai, eles reconhecem que todas as coisas que me deste provêm de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles receberam, Pai. Eles reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu peço por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, que eles são teus. Aleluia! Ou seja, Jesus, ele está ali orando, falando ao Pai. Ele não está suplicando, ele está falando, ele está intercedendo. Pai, guarda-os em ti. Pai, proteja-os, fica com eles. Pai, guarda-os do quê? Das influências, do maligno, das tentações, de tantas hostilidades deste mundo. E depois ele vai falando, o mundo vai odiar, o mundo vai perseguir, porque eles carregam a tua palavra, e o mundo jaz no maligno, então o mundo vai ser hostil com eles, como fizeram comigo, vai ser com eles também. Então essa comunhão que Jesus está falando, ela é inédita, que é o estado da consciência, onde você entende que sua vida está escondida em Cristo. A interferência ocorre porque ao entrar em um ambiente hostil, a glória que você carrega é maior, ela se choca com as trevas e os obriga a recuar, porque a glória que nós carregamos é luz, né? Lá no capítulo 1 vai falar da luz, que Jesus é luz, que veio a luz para dissipar as trevas e que ilumina, e a luz ilumina, mas ao mesmo tempo que ela ilumina, ela anuncia, ela denuncia, né? Porque ele vem trazendo então a denúncia, né? Trazendo libertação, curando, salvando. Vem um movimento do Senhor, vem um movimento de Cristo, né? Onde ali estava todo o cenário ali parado, eu imagino assim, né? A malignidade, os demônios, tudo parado, numa expectativa de quem seria o filho do homem, de quem seria aquele que esmagaria a sua cabeça, né? E a gente sabe ali que o inimigo cercou por todos os lados para saber quem que era para matar. Nós já vemos ali em Herodes que o inimigo queria matar a Jesus. Então depois o Espírito em segredo fala com José, quem vai para o Egito. O inimigo fica, né, interceptando, querendo saber quem é. Num belo dia, João Batista surge como uma voz no deserto e começa a falar de Cristo, começa a anunciar Cristo. Aí vem Jesus com a sua calmaria, falando: me batiza, eu venho me batizar, me batiza ali no Rio Jordão, nas beiradas do Rio Jordão. E João fala: nossa, eu que preciso ser batizado por ti, né? E Jesus fala: batiza-me para que se complete toda a justiça. Ali já começa o inimigo, ali já começa na sua ferocidade para querer matar Jesus, o Cristo. Mas tinha um plano maravilhoso. Jesus falou: ninguém tira a minha vida de mim, eu dou a minha vida, eu morro a hora que eu quiser, eu morro a hora que foi determinada, ninguém me tire de mim, eu tenho poder para dar e reassumir. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Então tudo estava ali cronologicamente alinhado, o coração de Jesus alinhado ao coração do Pai. Aleluia. Então essa conexão, ela é interferente, que ela nos dá esse mergulho nas profundidades, né, da palavra de Cristo, no mergulho nas profundidades. Agora você imagina também, olha, eu vou dar uma figura bem clara, que um cristão é como um mergulhador. Imagina um mergulhador.
em águas profundas. Ele vai profundo, né? Os mergulhadores, vai bem profundo mesmo, né? E vai profundo. Ele está no oceano, ele está no mundo hostil, não é o mundo dele. Ele não nasceu, o homem não é peixe, mas ele mergulha, ele vai na profundidade, aquele mundo hostil. Como que ele respira? Ele respira o ar da superfície do céu através de um cilindro, mas ele está em águas profundas, ele está num terreno inóspito, ele está num ambiente que não é dele, mas ele vive porque ele respira o oxigênio, o ar através de um cilindro. Nós respiramos a vida de Cristo em nosso espírito. Estamos num ambiente hostil, num ambiente cheio de barulho e de confusões, mas nós temos esse respirador, esse fluido espírito dentro de nós. Aleluia. Então nós vemos Jesus que vai falar com Deus: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que os guarde do mal. O que é esse mal? É um sistema, é uma sociedade, é um ambiente, é uma influência, são interferências e tentações que nada tem em Jesus. Então por isso que a palavra vai dizer assim: nada tem em mim. E o Senhor é o que? Ele é o nosso muro de proteção. Então Jesus está falando ao Pai, intercedendo, é uma oração intercessória. Pai, preserva-os, guarda-os, livra-os, porque ele vai dizer: por um pouco de tempo me verás, por outro pouco de tempo não me verás e verás. Em João 16 ele vai falar para os discípulos, e os discípulos ficam confusos. Por que ele quer dizer isso, né? E Jesus, olha a preocupação, o amor de Jesus: eu vou ficar um tempo ausente. Pai, proteja-os nesse período, fique com eles, guarda a essência deles, guarda a vida deles, guarda, preserve da malignidade, das tentações, do ambiente, das influências, guarde-os, Pai, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então nesse período onde Jesus ia para descer, para o Espírito Santo vir, ele fala: Pai, guarda para mim. Por quê? Porque quando na palavra de João 17 ele fala: eu guardei, Pai, todos eles que o Senhor me deu, eu guardei, eu preservei, eu protegi. Agora eu vou para ti, agora eu peço que tu os proteja. Assim como eu guardei quando eu estava com eles, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que houvesse, a palavra se cumprisse plenamente. Agora eu vou para junto de ti. E nesse período de tempo, Pai, guarda-os, protege. Olha o amor de Jesus, meu Deus, olha que amor imenso, amor de Jesus, assim, arravar, né? Esse amor de entranhas, esse amor de doação, esse amor arraigado, esse amor que protege, esse amor que é até difícil mensurar esse amor, né? Porque Deus é amor, a própria essência dele é amor. Então ele fala: Pai, agora eu vou para ti, agora eu peço que tu cuide deles, até o Espírito Santo chegar, até o Espírito Santo vier para cuidar deles. Então olha que amor, olha o zelo, olha a preocupação de Jesus. Aleluia. Então que é um muro, né, que eu estava lendo em Hebraicos, que é um muro que diz Romar, muro em hebraico, que eu estava vendo aqui as palavras que é o Het, o Vav, o Men e o Rei, que muro em hebraico é proteção, que é o Het, que é o Vav da conexão, que é o Men, que é o fluir, e que é o Rei, que é o fôlego. Então a palavra muro é assim: quem guarda, temos a proteção, porque estamos conectados, ligados, unidos com o fôlego do Espírito para avançar e fluir. Seja essa proteção, seja esse muro, né? Proteção, conexão, fluir e fôlego. Então, quem guarda não perde, preserva, né? Não desobedece, guarda, conserva. É a conservação que garante o que está dentro de nós. Então, guardar e proteger. Guardar é a conservação, que garante que o que está dentro de você, a verdade, permaneça intacta. E a proteção, ela é sobre o livramento, que garante que o que está fora de você, o mal,
não te destrua. Então ele vai falar: Pai, guarda-os e protege, guarda, conserve eles, guarde o que está dentro dele, para que permaneça intacto a sua essência, e protege, dando livramento que garante que o mal, que o ambiente hostil não destrua, não faça dano. A palavra diz que não haverá dano algum, não haverá perca, não haverá dano algum, até um fio do vosso cabelo é guardado pelo Pai. E o que nós vemos aqui? A proteção. Eu tenho a proteção do Senhor, porque a palavra diz assim: eu vou ter a palavra para me proteger, para me preservar. E que palavra maravilhosa que fala de proteção e de preservação. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinho, ele da peste perniciosa. Olha a proteção da palavra, desse escudo que guarda. Cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Olha como dentro do Salmo 91 nós temos as armas de Efésios 6, escudo, palavra, verdade. Meu Deus, não te assustarás do terror noturno, ou seja, o mundo é hostil e há o terror noturno, nem da seta que voa de dia. Pai, guarda, você vai ser guardado da seta que voa de dia, das espadas do inimigo, das setas flamejantes que vem com pensamento, que vem com enfermidade, que vem com desânimo. Olha aqui, ó, você não vai se assustar, porque o Senhor, ele é o nosso escudo protetor, da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Em outra tradução vai dizer da peste que está na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha como o Senhor é o escudo e fortaleza e socorro para os que nele confiam. Aí vai dizer, vai ter desgraça, vai ter assolação, sim, vai cair 1000 a meu lado, 10.000 à direita, mas não seremos atingidos. A palavra blinda, a palavra guarda. Disse de passagem, Jesus venceu Satanás com essa palavra, a palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É essa palavra que ele disse para Josué: Josué, não se aparte a tua palavra, a minha palavra da tua boca. Medita dia e noite. E meditar, irmãos, é ruminar, é comer, é mastigar. Nós sabemos que os animais que ruminam, né, ele pega um alimento e mastiga, até que extraia toda a vitalidade, vitamina, essências, proteínas do alimento. Então nós temos que pegar a palavra diferente do sistema oriental, né, que fica lá meditando, esvaziando a mente. Não, nós vamos encher a mente da palavra. Esse meditar é encher, é guardar, é absorver. Escondi a tua palavra. Então ele fala: Josué, medita dia e noite para que tenha cuidado, Josué, para que o seu caminho seja próspero e bem sucedido. Então vai continuar aqui assim, ó: não serás atingido, e você vai contemplar com os teus olhos a malignidade, pois disseste, você afirmou pela palavra, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele me invocará, eu lhe responderei, na angústia eu estarei com ele. O que Jesus falou? Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então na angústia, na aflição, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Nós não estamos e nem estaremos isentos da hostilidade da terra, não, mas nós temos uma oração falando e clamando diante do Pai, feita por Jesus, uma oração, uma palavra, um pedido: Pai, guarda-os. Nós temos um sumo sacerdote, aleluia, estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. E olha aqui, eu vou dar longevidade, mostrarei a minha salvação, nós seremos saciados pela longevidade.
Olha que palavra de proteção. Filhinhos, vós são de Deus e venceram os falsos profetas, porque o que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! A ativação começa quando você para de olhar para o tamanho do problema e foca na estatura e na estrutura daquele que habita em você. Então, o maior não está apenas ao seu lado, ele está em você. Isso muda a sua frequência vibracional. Você deixa de ser influenciado para ser um influenciador. Aleluia! Porque a potência, a vibração, a estrutura e a estatura de quem está conosco é maior do que o que está no mundo. Então nós vamos vencer pela palavra da fé que pregamos, diz em Romanos, porque o que é nascido de Deus guarda a si mesmo, o maligno não lhe toca. Aleluia! E sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aleluia! Existe uma camada de acesso que o inimigo não consegue romper. Quem é gerado por Deus vive sobre uma jurisdição diferente. Nós somos transportados para o reino do Filho, do seu amor. Então invoque, proclame e declare sempre que o inimigo vir com deduções, com palavras, com perseguições, com inquietações, com olhares que, meu Deus, clame a palavra, verbalize, profetize. Eu tenho manifestado o que eu tenho vivido dessa palavra nos ambientes onde eu tenho trabalhado, onde eu tenho prestado serviço. Eu percebo claramente, irmãos, a influência de Satanás nas pessoas, o olhar das pessoas contaminadas pelo maligno, a fala, a hostilidade, a perseguição. O Senhor nos dá assim uma visão, né? Porque eu clamo ao Senhor logo pela manhã, eu falo: Senhor, eu consagro a Ti o meu dia, eu consagro a Ti o meu caminho, eu consagro a Ti a minha trajetória, Senhor, eu consagro a Ti o evento. Então eu vou pedindo ao Espírito direção, que Ele me dirija, que Ele me dê um caminho. E o Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos mostra situações, Ele nos fala, Ele nos fala: vigie, ore, ou fala, ou não fala. Ele nos dá essas direções. E o que traz essa direção? É a comunhão, é o conhecer, é o conhecer no sentido de ter uma comunhão real com o Senhor. Aleluia! Então nós estamos ancorados no Senhor. O mal pode até nos cercar, mas não temos permissão para tocar na nossa essência. Nós somos guardados para você é guardado para não perder quem você é, protegido para que o ambiente hostil não interrompa a sua missão. Aleluia! Então o Senhor vai preservar a nossa essência, manter a unidade, a identidade. Aleluia! Ó Senhor Jesus, então clame a preservação, a proteção do Senhor, que é daquele que defende, daquele que tem aquele que o guarda, que o livra da hostilidade. Pai, livre, proteja do mal enquanto estão no território inimigo. É como um escudo que rebate as flechas. É a segurança em movimento dentro de um campo de batalha. Aleluia! Então essa conexão encontra sua execução na prática da armadura de Deus. O Efésios 6, Salmo 91 vai falar dessas armas que nós temos. João 17 fala do Pai nos guardando e protegendo. A armadura é como nós ativamos essa dimensão, protegendo-nos no dia a dia. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos o cinto da verdade, que é a palavra, a couraça da justiça, que protege o coração, o capacete da salvação, que protege a mente, a nossa mente, que filtra, né? que nos dá a palavra de conhecimento. Aleluia, o escudo da fé, a ferramenta principal para que os dardos
dardos inflamados do maligno, as setas inflamadas do mal, não toque em nós, não contamine, não inflame com mal, com preocupação, com inquietação, com tantas coisas que inflamam e que tocam as sensações, tocam a alma, ativa a alma, traz irritabilidade, meu Deus, tantas coisas, né? E esse calçado que permite que nós caminhemos no ambiente hostil sem ser ferido pelos espinhos do mundo, mantendo a prontidão do reino, aleluia, a espada do Espírito, essa palavra. Então, a oração de João 17, descreve uma fusão espiritual entre o Pai, o Filho e os discípulos, unindo a intensidade do davak, que é um apego, né? que é aquele davak que é algo que é colado, né? A harmonia do Yahad, a unidade em propósito. A palavra atua como a cola que permite aos fiéis nos apegarmos a Cristo, resultando em um estado de interpenetração e unidade perfeita, semelhante às gotas de água que se tornam uma só, visando que o mundo creia. Então, em nome de Jesus, vamos viver essa unidade dessa palavra, desse sentido, dessa força, dessa união, dessa essência, né? Desse molde, esse apego ao Senhor. A palavra também, estava estudando sobre essa palavra davak, que ela se refere lá em Gênesis 2:24, falar que o homem se apegará à sua mulher e será uma só carne, será um davak, aquele que é apegado, aquele que é colado. Ó, pensa comigo, 2 folhas de papel colada. Se você tentar soltar, não tem como, vai rasgar, uma parte vai ficar na outra, não tem como. É esse davak, né? Se você tenta separar, você rasga. Não há mais espaço para trazer divisão. É uma força, é uma união, uma essência do Senhor que se une a nós, que tem um apego, que nos dá mesmo essa conexão de uma só carne, né? Então, Yahad é o ambiente, é o estar juntos, e o davak é o vínculo, é o estar grudado, é estar em Cristo. Então, essa palavra de João 17 vai falar sobre o davak e vai falar sobre Yahad, né? Que é a palavra do Senhor ali. Também vai falar do grego, que é o reino. É uma unidade só, é um propósito só. Então, a origem, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, é uma unidade da essência. O pedido, que também sejam um, que é o reino. E o objetivo, ele pede que os discípulos tenham em si o mesmo tipo de unidade que existia na Trindade, aleluia. Então, em nome de Jesus, vamos clamar, buscar essa unidade, essa conexão interferente, esse um só, essa fusão, né? Uma só carne, um só Espírito, o Pai que fundiu o Espírito que se fundiu ao Pai, e toda a unidade é um só, eu e tu, eu em ti, eu em ti, eu em ti, eles em mim, e nós nessa unidade do corpo de Cristo, em nome de Jesus, aleluia. Então vamos clamar que o Senhor nos dê mesmo essa cola maravilhosa, essa unidade maravilhosa do Senhor, né? Que nos traz essa funcionalidade no corpo, essa união, isso que é algo indivisível, em nome de Jesus. Olha aqui, ó, eles vão permanecer. Guarda-os, Pai, porque eu guardei, eu vou para junto de ti. Eles não são do mundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de santificação, que é uma separação, separados do mundo para um propósito, santifica. Como que é o processo de santificação? É a palavra. Nós somos separados para um propósito e a palavra vai limpando, a palavra vai unindo, a palavra vai mesclando, a palavra vai entrando, nessa fusão vai vindo até que o mortal seja absorvido pela vida. Essa entrega, essa renúncia, essa dedicação, esse derramar, né? Essa realidade. Não tem santificação sem renúncia. A renúncia do dar, do entregar. Santifica-os na tua palavra é a verdade. Então ele transmite a palavra separa para um propósito, a palavra lava, a palavra nos aproxima, a palavra nos unifica, a palavra nos traz essa unidade, essa conexão, essa mescla poderosa, que eu gosto de usar muito o termo da
Se você pegar uma água quente, pegar um sachêzinho de um pozinho de chá, tem o chá e tem a água. Mas se você colocar aquele sachêzinho na água quente, não tem como separar mais. Ali virou um chá. Não há como separar mais. Então, que essa fusão desse espírito, dessa água, né, nos absorva completamente para que ele cresça cada vez mais. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus abençoe e te guarde, seja com teu espírito, tenha uma semana poderosa, abençoada, em nome de Jesus. Peço que o Senhor te guarde, te preserve nele, a sua essência nele, esse arravá, esse amor poderoso dessa palavra que nos limpa, nos guarda, nos protege, nos preserva, nos faz um escudo, ela blinda, ela é caminho para todos os que nele confiam. Deus abençoe e te guarde. Tenha um ótimo dia. Fique na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom, shalom. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale.
adoren al Dios de Israel.